E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos mais uma vez nos encontrando para dar sequência à nossa aula passada, né, que nós falamos bastante na nossa aula passada sobre diversidade cultural, certo? Então, precisamos fazer esse trajeto para concluirmos, né, esse conteúdo e assim passarmos para um novo conteúdo. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam acompanhando as redes sociais, né, as aulas remotas, que vocês estejam dando também um feedback aos professores de vocês, que isso é o mais importante, é vocês darem um feedback aos professores de vocês, repassarem tudo aquilo, né, que vocês aprendem aqui com o professor daqui das aulas remotas do canal e repassarem para os professores de vocês que estão passando as atividades. Então vocês respondem a atividade, fotografa e manda para o professor como um feedback para mostrar que vocês fizeram. E isso vai servir de uma forma de avaliar vocês no final desse processo. Espero que essa realidade que nós estamos vivendo, ela passe logo, né? E quando ela passar, nós vamos nos encontrar novamente para nos abraçar, nos rever, nos encontrar, para contarmos histórias e as nossas experiências de termos passado tantos meses assim em casa. Então, tudo isso que está acontecendo não é só em Belo Jardim, tudo isso que está acontecendo é no mundo inteiro, né? Então, o mundo está vivendo essa realidade. Como nós estamos falando sobre diversidade cultural, então isso vai estar, essa realidade que nós estamos vivendo dessa pandemia da Covid, vai entrar nos autos, nos livros de história, para que as nossas descendências eles possam conhecer que nós passamos por esse processo. Então vamos ver nossos slides e pelos slides nós vamos acompanhar e dar sequência à nossa aula. Vamos lá? Então, diversidade cultural. Foi exatamente isso que nós falamos na última aula. Vocês veem na foto, na imagem, mulheres, né? Fêmeas, né? Do gênero humano, né? Que cada uma tem sua característica, tudo nelas mudam. Aí, desde a cor do seu cabelo, o jeito dos olhos, a forma de se vestir, né? E aí também muita coisa vai mudar, principalmente as coisas mais, eu estou falando mais das coisas mais concretas, mais físicas, mas agora eu posso falar das coisas mais empíricas. O que é empírico, professor? Que palavra não tão feia é isso? Empírico é tudo aquilo que nós podemos sentir, mas não podemos, e podemos experienciar, mas não podemos tocar, né, concretamente. Então, essas coisas mais abstratas, acho que essa palavra vai se encaixar melhor, como, por exemplo, os sentimentos, a forma de pensar, a forma de se comportar, tudo isso diferencia uma pessoa da outra. Nós estávamos falando e dando sequência nisso, no quinto ponto, nós vamos falar sobre essa diversidade geográfica. Nessa diversidade geográfica, nós podemos perceber que há homens e mulheres, né? Ou seja, o gênero masculino e feminino, o sexo macho e fêmea, tá certo? Que vivem em regiões muito frias, junto aos polos, como os povos esquimós, que vocês estão vendo aí em cima. E há outros que moram no Equador, onde o calor é constante, como os povos Maasai. Vocês veem nessa foto abaixo. Então, esses são dois exemplos, né, de extremos. Pessoas que vivem altamente no frio e pessoas que vivem no calor, certo? Então, outro ponto são, outra característica são as econômicas, né? Há pessoas a quem nada falta, outras que morrem de fome. Há também povos que se especializam em determinadas atividades econômicas, como a risicultura na Ásia, das monções. Então, esses povos que cultivam essa economia, que cultivam a risicultura, né, que é a produção de arroz, né? Então,
eles sobrevivem basicamente dessa realidade, né? Dessa cultura, plantando arroz, então a economia de lá gira em torno disso. Nós temos aí em cima dele, da imagem dele, desse homem cultivando arroz, nós temos a imagem de um menino comendo um grande hambúrguer e já pensando no que vai comer, né? E pensando nos super-heróis, nos filmes que assiste, enquanto temos outra realidade de crianças em um país pobre, né, que passam fome. Então, nós temos, economicamente falando, nós temos essa enculturação de alguns que têm. Minha avó, ela sempre brincava, ela dizia assim: uns têm muito, outros têm pouco, outros com nada. Uns com muito, uns com pouco, outros com nada. Então, sempre há essa desigualdade, né, falando economicamente. A diversidade cultural em Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre essa diversidade em Portugal. Em Portugal, a característica das pessoas de lá são de cor branca. A língua de lá é conhecida como portuguesa, na qual originou a nossa, né? A religião de lá é o cristianismo. O cristianismo, volto eu a dizer e ressaltar, eles acreditam no Cristo. As festividades de lá: festa do tabuleiro ou tomar, romarias, entre outras, né? A gastronomia de lá: ovo mole de Aveiro, leitão de Bairrada, tripa à moda do Porto, entre outras. Então, esses são alguns exemplos de cultura, da cultura portuguesa, né? A música de lá se destaca o fado, o rancho e o rancho folclórico, são músicas folclóricas. A arte de lá: o galo de Barcelos e a renda de Bilro, que também é muito conhecida aqui no Brasil, que descende de lá, né? As habitações são casas de Santana, ou seja, casas conhecidas como casas de madeira. Vocês podem ver aí, pelas imagens, um dos rituais, né, uma das festividades de lá, na primeira imagem, e na segunda, a imagem da casa de madeira. Então, algumas culturas, elas estão entrando em extinção, como vocês podem ver nesse próximo slide. Algumas culturas, elas estão entrando em extinção, como nós falamos das mulheres girafas da Tailândia, né, nas Paduans. Elas estão entrando em extinção. Por quê? Porque com a tecnologia, nós vamos ver um pouco isso mais lá na frente, a tecnologia ela vai colaborar bastante, né, para isso. Os índios, eles também, alguns deles, a gente fala em evolução, mas eu não diria evolução. A tecnologia está fazendo eles esquecerem suas raízes, né? Então vocês podem ver essas mulheres de Múrcia aí da Etiópia, né? As mulheres de Já na Índia. Então tem uma menina aí das tribos Triângulo Dourado da Tailândia também. Então essas são algumas culturas que estão entrando em extinção. As relações entre diferentes culturas. Então, nessa charge, existem 5 jovens aí que estão discutindo. Se vocês observarem, eles são jovens de diferentes países, né? Pelo que a gente pode observar, né? Pelas características deles. E eles estão se convidando para ir ao cinema. Então, essa chinesa aí diz assim: vamos ao cinema? A pergunta é essa para todos, né? Vamos ao cinema? Então ela responde sim. Já o outro diz: gostava de ver Harry Potter. Claro. Já o outro diz: vamos comprar os bilhetes? Sim, vamos. Então vejam, eles concordam, mesmo morando em outros países, mesmo sendo de outras culturas, mas todos eles gostam de Harry Potter e gostam de cinema. E vão juntos para o cinema, independente dos seus aspectos físicos, das suas características físicas, dos seus credos ou religiões, né? Então, para vocês verem que hoje
tudo está muito mais próximo, mais conectado. Como podemos verificar pela análise da figura anterior, dessa imagem que nós vimos, apenas das diferenças, esses jovens imigrantes no nosso país são amigos, têm gostos parecidos, vestem-se mais ou menos da mesma maneira e têm modos de vida semelhantes. Dizer-se que houve um processo de assimilação, ou seja, um assimilou do outro o seu jeito de ser e está caminhando desse jeito, dessa maneira que os outros também seguem. Segundo esse processo, os imigrantes passam a fazer parte de um novo grupo, até perderem completamente a sua identidade original. Um exemplo disso é muito comum, eu acredito que vocês já perceberam. Algumas pessoas, quando saem daqui do Nordeste e vão morar no Sul, Sudeste, e eles chegam puxando, né, o R, né, porta. Então portão, porteira. Então muitas vezes nós achamos estranho. Por quê? Pelo fato de você conviver com as pessoas que lá também falam dessa maneira, pela cultura de lá, eles chegam aqui um pouco alterados. Como nós que saímos daqui, quando chegamos lá de imediato, todo mundo percebe, ele é nordestino, pelo fato de puxar, de colocar esse X que nós falamos, colocamos, agregamos no nosso vocabulário, né, no nosso dialeto. Por exemplo, deixar. Então, pode perceber que nós puxamos bastante, olha, bastante. O S, nós meio que transformamos o S em X, né? Imigrantes, né? Então, palavras que têm S, alguns, normalmente nós puxamos, né, bastante o S, a fonética do S. Nem todas as pessoas conseguem e estão dispostas a renunciar à sua herança cultural, de forma que certos imigrantes passam por um processo de integração, né? Segundo esse processo de integração, os imigrantes participam nas atividades e aderem ao conjunto de valores da comunidade de acolhimento, mas não se fundem completamente da nova comunidade, conservando alguns aspectos da sua cultura de origem. Por vezes, as populações instaladas não abandonam a sua cultura de origem, a sua inserção, né? Segundo esse processo, os imigrantes mantêm as mesmas tradições, os costumes, as crenças religiosas e o modo de vida na área da chegada, onde eles chegam, né? Vivem em bairros próprios, formando como que enclaves no território. Exemplo é o bairro de chineses, Chinatown, na cidade de Nova York, né? Como vocês podem ver nessa próxima imagem. Aí, de Chinatown é como se a China estivesse em Nova York, né? Então eles foram chegando, vieram da China e foram se aglomerando num bairro de Nova York, e esse bairro é conhecido como Chinatown, ou seja, o bairro chinês de Nova York. Então a característica dele, a cultura deles, a culinária, o modo de se vestir e tudo mais está impregnado especificamente. Então eles vieram e não foram moldados, ou seja, eles não alteraram os seus costumes, a sua essência. Eles mantiveram. Ao contrário, eles modificaram o espaço, chegaram num espaço de outra cultura e impregnaram a cultura deles, né? É chamado de processo de inserção. Tem outra imagem aí, de Light, né? Que é um outro bairro de italianos, de imigrantes italianos, que chegaram também nos Estados Unidos. Então, um bairro nos Estados Unidos do Japão, um bairro da Itália. Então, assim, os italianos chegaram, os migrantes italianos chegaram e ficaram nesse bairro, e aí cresceram, e lá eles têm a cultura deles, desenvolvem a cultura deles, né, e vivem a cultura deles nesse bairro. Lá a gastronomia também, onde a base de massas,
né, que o professor adora, muitas massas, certo? Um macarrão muito gostoso, tá certo? Acredito que todo mundo nessa hora já almoçou. Então, fica aí a dica para quando vocês forem nos Estados Unidos, vocês visitarem esses 2 bairros. Então, gente, globalização, que nós falamos há 2 aulas atrás. A globalização, ela é uma ameaça à diversidade cultural? Estamos vendo aí um hindu, né? Um indiano que está usando um telefone. Então, ou seja, é uma pessoa de uma cultura bem simples, né? Rica, mas de uma cultura onde não tem apego a nada, e está aí com uma tecnologia, ou seja, com um telefone se comunicando com alguém. Então, será que a globalização ela é uma ameaça a essa diversidade? Intenso intercâmbio econômico e cultural entre diferentes países. A globalização ela provoca isso. Então, vocês estão vendo aí algumas marcas que são conhecidas no mundo inteiro. Né? Elas são conhecidas no mundo inteiro. Então, globalização é isso. É algo que se estende a tudo, a todos, né? A todas as culturas, a todas as pessoas. Então, você pode chegar lá num lugar que você diz, meu Deus, aqui não tem água para beber, mas uma Coca-Cola você vai encontrar. Nem que seja em pó, você encontra. Tá? Não fiquem rindo não, tá certo? Porque Coca-Cola em pó existe sim. Lá no shopping, quando a gente vai, eles colocam o pó e colocam água. Então, a Coca-Cola em pó existe sim. Então, vocês não fiquem rindo aí em casa não, tá certo? Outra charge que o professor trouxe é a festa da globalização. Entrada permitida. Bem-vindo ao mundo globalizado. Pela entrada de serviços. Então, vamos lá entrar. Vocês veem nessa charge, né? Aí diferentes pessoas, trabalhadores, pessoas que trabalham, pessoas ricas e também pessoas pobres. Né? Outra charge, nós temos aí o melhor jogador de futebol da Escócia. É um japonês. Que interessante. Um japonês é o melhor jogador da Escócia. E não porque é um escocês. Né? Então, o melhor lutador de sumô do Japão é o mongol. Então, vejam só. A globalização, elas fazem isso, faz com que as pessoas migrem, elas saiam, elas procurem melhor situação de vida, onde elas se sentem melhor. E lá, elas também vivem a cultura delas. E mesmo vindo de outra cultura, ou elas se adaptam, ou elas vivem a cultura delas lá, ou elas se adaptam à cultura de onde estão chegando. A globalização, ela deve-se ao quê? As migrações, como vocês podem ver nesse mapa, nesse primeiro mapa, os pontos de luz que vão se locomovendo de um continente para o outro, então as migrações e ao desenvolvimento dos meios de comunicação. Né? Hoje não seria possível, diante dessa pandemia, vocês estarem assistindo aula, participando dessa aula, assistindo o professor, ouvindo o professor. Se as escolas estando fechadas, vocês não podem ir para a escola. Ou até nós nem soubéssemos que havia pandemia se não tivesse comunicação. Talvez a gente morresse sem saber até de que estávamos morrendo, né? Porque não teria essa comunicação de o que está acontecendo, como fazer, como melhorar, como se cuidar, como se prevenir, né? Como conhecer, e hoje de casa nós conhecemos o mundo. E também ao desenvolvimento dos transportes. Os transportes, eles ajudaram muito. E nós sabemos que tem os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. Um dos pontos positivos é que nós podemos, com mais facilidade, chegar. Por exemplo, para ir para São Paulo, há 50 anos atrás, era necessário praticamente 8 dias de viagem em um caminhão. Uma viagem muito sofrida. Algumas pessoas até morriam no caminho e eram sepultadas no caminho. Era assim. Morriam e você ia andar mais 4 ou 5 dias com um defunto no carro, não ia. Então sepultavam no caminho, na estrada. E hoje você vai ali para Recife em poucas horas, e em poucas horas você está em São Paulo, você está lá no sul do país, em poucas horas você está em outro país, não é?
Em outro continente, em outra realidade. Então os transportes eles ajudaram muito. E outro ponto negativo, por exemplo, o professor vai mais uma vez voltar à disseminação da Covid. Então, a Covid ela foi disseminada através dos meios de transporte. Então, pessoas que iam para outros países trouxeram e assim houve essa contaminação, né? Mas nós não devemos culpar ninguém. Isso é a realidade de um mundo, de uma realidade globalizada. Então, vamos conviver. A humanidade, isso não é a primeira pandemia, a humanidade já conviveu com várias pandemias e graças à globalização, né, que nós conseguimos chegar até vocês, que nós conseguimos informações, né, para nos cuidar. Nessa outra imagem, ao lado dos transportes, nós temos alguém grita lá da multidão dizendo: nossa, você viu o caos nos aeroportos? Não sei como as pessoas aguentam, né? Então vejam aí, os ônibus lotados e uma pessoa diz que até nos aeroportos há um caos. Então a população está crescendo. Então há essa necessidade também da globalização, ou seja, dos meios serem desenvolvidos para a melhoria da população. Aí, como eu falei, sobre as vantagens da globalização. Então, uma das vantagens é a expansão do mercado. Por quê? O mercado vai gerar economia, então o mercado, tanto nós temos hoje, quem tem seu smartphone, seu iPhone, né, a TV, muitos outros eletrônicos nós temos em casa, se deve a esse mercado, a essa expansão do mercado. Esse desenvolvimento, que é outro ponto também, o desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque tanto se traz matéria-prima, como se leva a matéria-prima para outros países, que é chamado de exportação, como vem desses países, que é chamado de importação. Então, houve também uma melhoria nos padrões de vida do ser humano, né, da população, por conta também do aumento da produtividade, então o aumento das empresas, então gerando assim trabalho. Então essas foram grandes vantagens da globalização. E algumas desvantagens são o desemprego, por conta do crescimento. A produção, né, de máquinas, de maquinários, fizeram com que a manufatura fosse ficasse escassa, ou seja, o trabalho do homem, o que o homem fazia, hoje as máquinas fazem e produzem mais e mais rápido, em maior quantidade, né? Então, com isso também gerou o desemprego. Outra coisa é a instabilidade financeira, porque com o desemprego, automaticamente as pessoas não têm dinheiro e a sociedade, né? Em uma sociedade capitalista que nós vivemos, numa realidade capitalista, onde tudo é a base do dinheiro, tem pessoas que dizem assim: a saúde, sim, até a nossa saúde ela depende de dinheiro. Se vocês acompanham os jornais, que isso é importante, vocês puderam ver que nessa última segunda-feira, um cantor famoso, né, sertanejo, ele estava acometido pela Covid, ele saiu do hospital, né, terça-feira, e deu um depoimento que teve todo o acompanhamento. Aí eu me pergunto, será que todas as pessoas nessa pandemia, na rede pública, porque ele estava numa rede privada, mas será que todo mundo na rede pública tem o mesmo direito, tem o mesmo cuidado? Eu estou abrindo um parênteses, não estou criticando os profissionais de saúde, que nós sabemos que entre os profissionais existem aqueles responsáveis, mas existem aqueles que não têm compromisso, né? Mas será que nós temos toda essa assistência? Porque muitos profissionais de saúde dependem de material. Será que eles têm o material? Quantos profissionais de saúde foram acometidos da Covid e morreram por falta de equipamentos de segurança dos EPIs? Né? Por quê? Porque a nossa estrutura pública ela não tem. Então, essa instabilidade financeira e as ameaças ao ambiente global, ao meio ambiente, né? Então, nós estamos vendo aí o grande aquecimento global, entre outros,
o desmatamento que nós vemos todos os dias, enquanto o governo, né, se aqui nós podemos chamar isso de governo, eu vou fazer uma crítica bem forte agora, ou de desgoverno, ele está querendo investir aí bilhões em um trabalho, em um satélite, onde esse trabalho já é desenvolvido por outros satélites e por outras instituições. Então, ou seja, são dinheiros gastos, né? Então, com isso, esse dinheiro poderia ser investido na estrutura de pequenas cidades, no investimento de empresas, para que as empresas se desenvolvam mais, enfim. Mas nós sabemos de todo esse processo de lavagem de dinheiro. Essa frase da globalização de Joseph vai nos nortear agora. Diz o seguinte, que a globalização é como uma onda gigante, uma tsunami, uma onda gigante, que tanto pode engolir nações, como pode empurrá-las para frente. Então é isso, tanto ela pode engolir, né, e destruir uma nação, como ela pode empurrar essa nação para frente. Então é isso. Alguns problemas resultantes das relações entre diferentes culturas. A xenofobia. Professor, o que é xenofobia? A xenofobia é um comportamento de fobia, de medo, associado à aversão, que um indivíduo sente por pessoas de outras culturas, ou seja, por estrangeiros, né? Então, vem alguém do Japão morar aqui, ou dos Estados Unidos, e eu não gosto daquela pessoa. Então, essa pessoa que não gosta de pessoas que vêm de outros países, ela é um xenófobo, que é o quê? É uma pessoa que tem aversão a essas pessoas que vêm de fora, e pode até cometer agressão, né? Agredir e até matar. Então, nós precisamos ter muito cuidado para também não cometermos essa atitude, termos essa atitude e desenvolvermos a xenofobia. O etnocentrismo. O etnocentrismo nada mais é do que uma atitude discriminatória e preconceituosa, que consiste no fato de um determinado grupo étnico se considera superior ao outro. Isso é muito comum, né? Na escola vocês devem perceber que sempre tem uns coleguinhas que se juntam porque acham que o pai sendo médico, o pai sendo empresário, eles são pessoas que são de uma elevada sociedade, que não devem se juntar com os outros. Ou porque é mais inteligente também, mesmo não sendo rico, mas porque é mais inteligente, não deve se misturar com os que... nós não devemos usar essa terminologia. Os que são burros, não. Os que todo mundo é inteligente, só que cada um aprende de uma maneira. Os que não aprenderam determinado assunto, não é? Porque cada um é bom em determinada situação, e o bonito é isso. E aí se destaca também o racismo, que é uma discriminação individual. Grupos ou povos em função da sua origem histórica ou aparência física. Sobretudo, a sua cor. Não é? Eu costumo dizer que nós hoje, principalmente nós aqui no Brasil, somos um país miscigenizado, ou seja, nós temos um país muito misturado, nós temos muitas culturas, muitas religiões, muitas raças aqui. Então hoje ninguém pode se determinar. E por que preconceito com quem é negro? Qual a diferença? Não é? Qual a diferença de um negro para um branco? O que é que um negro tem de melhor ou de pior que um branco? Não é? Então, para essas pessoas que são racistas, elas encontram defeitos, e elas tratam os negros como menos até do que animais. Mas nós temos que entender isso, que os negros, eles são seres humanos tal qual nós somos. Têm os mesmos direitos que um branco tem, que qualquer branco, que qualquer índio tem, né? E o racismo, ele não é tido só para o negro, não. É bom destacar também os indígenas, né? Alguns conflitos raciais aí, porque na mentalidade das pessoas, de algumas pessoas, de alguns preconceituosos,
né, de alguns racistas, os negros eles tendem a ser bandidos. Isso não é verdade. Nós temos grandes padres, grandes bispos, cardeais negros, nós temos grandes presidentes negros, pessoas que fizeram a diferença no mundo inteiro e eram negros e são negros, certo? E o mais importante é você ter, dar valor, valorizar. Então vejam aí outra imagem que inverte a situação. É um patinho, né? Junto com outros que são pretos, né? Que tem as suas penas, suas plumas pretas. Então ele tenta se unir aos outros e não consegue. Então isso é racismo, né? Essa discriminação que acontece quando você julga outra pessoa pela cor que ela tem, embora eles são da mesma espécie. Nessa outra imagem, nós podemos ver uma ação de é apenas uma charge que para nos lembrar dos seres humanos, mas os animais nós sabemos que eles agem por instinto, eles não agem por racismo, eles não brigam, um cachorro não briga com o outro porque o outro é preto, porque o outro é branco, porque o outro é amarelo, não, eles brigam por instinto mesmo animal, mas é apenas uma charge para a gente lembrar que algumas pessoas tentam humilhar os outros, mesmo sendo da mesma espécie, que é o humano, pela cor, pela diferença da sua religião, do seu credo, do seu jeito de viver. Ninguém nasce racista, isso é importante frisar. Ninguém nasce racista. Não se esqueça que as pessoas, elas se tornam racistas, mas é importante essa conscientização, né? E devemos ser bastante pacíficos, né? É importante ter essa coexistência, ou seja, se unir, né? Esse próximo slide ele nos mostra muito isso. Nós precisamos nos unir, estar sempre abraçados, estar sempre de mãos dadas, porque a nossa diferença pode ser entre a cor, mas o nosso coração, o nosso sangue, certo? São os mesmos, né? As nossas atitudes. Então, o que vai diferenciar aí são as atitudes, não é a cor da pele que vai diferenciar ninguém. Tá bom? Então, com essa imagem, eu fecho, né, essa aula e volto para vocês, pedindo a vocês que façam uma pesquisa, tá bom? Façam uma pesquisa sobre diferentes tipos de racismo. É isso que eu peço a vocês na aula de hoje. Os diferentes tipos de racismo, tá certo? E com isso, vocês dialoguem em casa, discutam em casa sobre alguma atitude. É importante que vocês também pesquisem, perguntem às pessoas de casa se alguém já sofreu. Eu já sofri racismo, sim. Não pela minha cor, mas quando eu fui para morar no sul, né? Eu fui morar em Curitiba e lá as pessoas me discriminavam pelo fato de eu ser nordestino. Porque eles conhecem pelo sotaque da voz e às vezes discriminavam. Na própria faculdade onde eu estudei, né, isso se tornou até brincadeiras na sala de aula, né, pelo fato de falar, de se comportar, pela cultura, porque nós gostamos de determinadas comidas, pela culinária, e algumas pessoas não fazem isso. Isso é uma outra pessoa que faz isso, mas é bom conscientizar, é bom ter cuidado nos nossos filhos, nos nossos irmãos, certo? Para quê? Lembrando que as pessoas elas não nascem racistas, elas se tornam. Então, se elas se tornam é porque alguém ensinou, tá bom? Então, eu deixo para vocês o meu abraço, façam a pesquisa de vocês sobre os diferentes tipos de racismo e fotografem e mandem para os professores de vocês. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.